Pessoal, olá a todos. Essa é a nossa aula 14.pdf. Ela, o sumário dela, né, finalizando a parte de integração de PHP com banco de dados. Então, vou explicar aí como que eu faço a inserção de um registro, né, que a gente usa o insert, como selecionar registros usando o select, como deletar registros usando o delete e como atualizar registros usando o update. Então, com a explicação da aula de hoje, vocês vão ser capazes de fazer o trabalho prático que eu já disponibilizei para vocês, tá bom? É importante aí entender o seguinte: PHP tem que saber banco de dados, porque eu mexo o tempo todo com banco de dados. Banco de dados vocês fizeram ano passado, tá bom? Então, se não lembrar muito bem, pode me perguntar, pode tirar a dúvida que for, seja no nosso encontro síncrono, né? Que a gente, na próxima quinta, a gente tem um plantão de dúvidas. Tá, as dúvidas são de exercícios, trabalho, matéria, o que vocês quiserem. Mas pode tirar dúvidas fora do encontro síncrono, via WhatsApp ou via e-mail, tá bom? Principalmente essa parte de banco de dados, que eu entendo que pode ser que vocês não lembrem de tudo que vocês aprenderam em banco de dados, tá bom? Então a aula de hoje em si, ela é curta, ela explica só como que faz essas quatro partes aqui, né, que seria o CRUD, criar um registro, né, letra C, o R de read, né, que é consultar registros, ler registros, o U, que é o update, seria de atualizar registros, e o D, né, do CRUD, que seria de deletar registros, tá bom? Além dessa aula aqui, eu vou estar colocando um vídeo lá na parte do trabalho prático, e esse vídeo eu vou estar resolvendo um tema que eu inventei, né, de semelhante ao que vocês estão fazendo no trabalho. Então, eu vou estar explicando passo a passo de como que eu fiz para resolver esse tema. Daí, vocês acompanhando a videoaula e os códigos que eu vou estar disponibilizando, vocês conseguem fazer o trabalho de vocês. Só adaptar código aí, ok? Vamos lá. Então, a parte de inserir um registro, né, também disponibilizei aí na aula, é o código insert.php. Ele é bem simples, ó. O que tem de diferente? Vamos só relembrar a aula passada. Eu tinha criado um banco chamado Banco 1, tá bom? E nesse banco tinha criado uma tabela usuário. E aí nessa tabela usuário eu tinha o ID, o login e o password, perfeito? Vou abrir aqui o navegador para mostrar para vocês aí, caso vocês não se lembrem. Banco 1. Então tinha a tabela usuário, olha lá, ó, ela tinha o ID, o login e o password. O ID, ele é do tipo auto-incremente. O que significa isso? Eu inseri um usuário, ele pega o ID 1. Inseri um novo usuário, então eu incremento esse ID. Então o segundo usuário vai ter ID 2, o terceiro ID 3 e assim por diante. Então essa parte aqui, ó, não é a gente que faz. Ele faz, o banco de dados faz automaticamente, ok? Então voltando lá no slide, ó, quando eu quero inserir um novo usuário, eu não preciso fornecer para o banco de dados qual que vai ser o ID. O ID ele mesmo que faz, tá bom? Então, mediante isso, o que tem de novo aqui? O que tem de novo aqui são essas linhas aqui, ó, tá bom? Essas 5 linhas. A primeira linha é uma variável chamada SQL, né? Cifrão SQL, e aqui eu estou fazendo a consulta, né? Seja a consulta uma consulta mesmo, né? Ou uma inserção, ou uma atualização, ou uma remoção de dados. Essa sintaxe aqui, ó, a gente já viu lá em banco de dados. Você já viu lá em banco de dados no ano passado. Qual que é a ideia? Então vai ter sempre essas duas palavras aqui, sempre são elas. Insert, into. Então vai inserir em qual tabela? Insere em. Aqui o nome da tabela. Então minha tabela, qual que é o nome dela? Tabela usuário. Perfeito? Depois que eu fiz isso, eu coloco entre parênteses quais são os campos. Então, quais são os atributos da minha tabela? Os atributos são login e password. Novamente, eu não coloco ID, porque o ID, o banco de dados, atribui um valor automaticamente. Depois disso, coloco
values. Abro parênteses e coloco os valores do novo registro. Então, estou falando aqui que o login, né, o atributo login, tem o valor admin. O atributo password tem o valor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, vamos voltar lá no banco de dados. Olha lá, pessoal, ó. O login é do tipo varchar. O password é do tipo varchar. Então, sempre que for do tipo cadeia de caracteres, né, varchar, vocês têm que colocar entre aspas simples. Tá bom? Agora, se fosse um valor inteiro, eu não precisava das aspas simples. Poderia colocar só o número direto. Tá bom? Aqui tá, é um número, mas está entre aspas simples. Por quê? Porque eu defini que o password é do tipo varchar. Ok? Tá. E aí, isso daqui, ó, essas 4 linhas aqui é só para verificar se a consulta foi feita com sucesso, né? O registro foi inserido com sucesso ou não. Então, isso daqui é basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V, onde o que vocês vão mudar é o seguinte: vai mudar aqui o nome da tabela, quais são os atributos da tabela e quais são os valores da tabela. O resto é igual. Essa parte aqui é igual, esse insert into é igual e esse values também é igual. Ok? Vamos lá. Aqui eu coloco a sintaxe, né? Essa é a sintaxe padrão. E aqui é a adaptação. Então a sintaxe é sempre essa daqui, ó. E aí o que que você muda? O nome da tabela, que no nosso caso é usuário. Os campos, você coloca quais são os campos da tabela. E os valores, que nesse caso eu coloquei admin para login e 1, 2, 3, 4, 5, 6 para password. Então é bem simples aí. É só entender o que vocês vão ter que mudar na hora que for inserir um registro. Próxima parte aí, ó, select, selecionando registros. Também está disponível aí no Google Sala de Aula, é o código select.php. Tá, esse aqui é um pouco diferente, mas é um Ctrl+C, Ctrl+V também, não deixa de ser. Vamos lá. Vou ter a variável SQL também, e aqui eu vou colocar a consulta de fato. Então aqui eu quero consultar alguma coisa do meu banco de dados. Então o que eu fiz aqui, ó? Select asterisco from usuário. Esse from indica o seguinte, ó. Eu quero consultar registros de qual tabela? Que é o que eu falei, ó. Eu quero consultar registros da tabela usuário. Tá. Na tabela usuário, eu quero consultar quais atributos? Então vamos lá na tabela usuário. Eu tenho ID, login, password. Quais atributos que eu quero consultar? A gente tem um recurso aí no banco de dados que é colocar asterisco. O que significa esse asterisco? Esse asterisco significa que eu quero recuperar todos os atributos da tabela usuário. Então eu quero recuperar o ID de cada usuário, o login de cada usuário e o password de cada usuário. Por que tem esse asterisco? Por que eles fizeram isso? À toa? Não. Imagina uma tabela com 20 atributos e você tem que colocar os 20 atributos aqui, ó, separados por vírgula. ID, vírgula login, vírgula password, vírgula atributo 19, vírgula atributo 20. Então ia gastar bastante tempo. Então eles falaram assim, bom, se eu quero selecionar tudo, coloco o asterisco. E esse asterisco segue para toda linguagem de programação, sempre que você pensa em asterisco, você pensa numa coisa que é total, inclui tudo, inclui todas as bibliotecas e assim por diante, tá bom? Aí essa parte aqui, ó, eu criei uma variável auxiliar para receber minha consulta. Isso eu só faço quando tenho que usar o select, tá bom? Por quê? Bom, eu peguei essa consulta aqui, né, a resposta da minha consulta, que é essa aqui, e guardei em resultado. O que eu vou fazer agora com essa variável resultado? Já tem uma função pronta no PHP que verifica o número de linhas. O que seria esse número de linhas? Eu vou verificar quantos usuários foram retornados. Se foi retornado um usuário, se foi retornado 10 usuários, ou se não foi retornado nenhum usuário. Tá bom? Porque você pode consultar aqui e a tabela pode estar vazia. Então, quando você for fazer essa consulta aqui,
o resultado não vai ter nenhuma linha de resposta. Então, se não tem nenhuma linha de resposta, eu simplesmente imprimo zero resultados. Perfeito? Caso contrário, se for maior que zero, quer dizer que eu tenho pelo menos um usuário no meu banco de dados. Tá bom? Aí que eu tenho esse laço aqui, ó, while. O que que esse laço faz? Olha só. Tem essa função auxiliar aqui, ó, fetch associ, né? Que ela transforma o seu resultado em uma matriz. Como assim uma matriz? Cada linha da sua matriz representa um usuário. Então esse laço vai rodar enquanto eu tiver linhas na matriz. Por exemplo, nesse primeiro caso, eu vou imprimir os dados do primeiro usuário do banco de dados. Quando eu rodar aqui de novo, vai imprimir a segunda linha da matriz, que seria o segundo usuário. E assim por diante, até não ter mais linhas da minha matriz. Então, essa aqui é uma função já pronta no banco de dados, que permite que você obtenha linha por linha do seu resultado. E linha por linha do seu resultado indica cada um dos usuários. Tá bom? Então, essa aqui seria a primeira linha, teria uma segunda linha com outro usuário, e assim por diante. Tá bom? Tá. A última parte do select é como formatar a saída, ou seja, como imprimir os dados. Então, coloquei aqui, ó. Bom, se cada usuário tem ID, login e password, eu vou imprimir o ID, o login e o password. Então, eu faço a concatenação aqui da minha saída. Por que ele faz essa concatenação? Esse ponto. Esse ponto é para juntar strings. Então, eu coloquei ID, dois pontos, espaço. Concatenei com qual o ID do meu usuário. O ID do meu usuário está nessa variável aqui, na posição ID. Concatenei com login, mesma coisa, a variável how, né, com o atributo login. E mesma coisa com password. No final eu pulei linha, que é o BR. Então sempre que você for concatenar strings, usa esse ponto aqui. É um pouco chato de fazer, mas novamente, Ctrl C, Ctrl V e adaptar aqui. O que você vai mudar nesse código aqui é o seguinte, ó. A consulta você faz do jeito que você quer. No meu caso aqui eu coloquei que eu quero todos os atributos da tabela usuário. Não coloquei nenhuma condição. Como assim condição? Eu poderia querer somente os usuários com login igual a Matheus. Eu teria que colocar o where login igual a Matheus. Tá bom? Então, isso daqui só que vocês vão mudar sempre. E esse eco. Que esse eco você vai imprimir o resultado de acordo com os atributos da tabela. Então, aqui eu coloquei três atributos, ID, login e password, que são exatamente os três atributos que eu tenho na tabela usuário. Perfeito? Então é só mudar essas duas linhas aí, ó. Essa aqui e essa daqui. O resto é igual. Aqui seriam as sintaxes, tá bom? A gente usou essa sintaxe aqui lá em cima, mas eu poderia colocar, ao invés de colocar todos os atributos para serem retornados, poderia colocar apenas alguns atributos, algumas colunas. Perfeito? Tá, vamos passar para o próximo código aí. O código de deletar registros. Apagar. Eu quero apagar um usuário, um cliente, um produto, seja lá o que for. Então voltamos, olha só, esse código aqui só tem uma linha diferente do primeiro código. Esse código aqui, ó. Então vamos entender aí o que acontece. Olha só, são essas 5 linhas, né, que são as diferenças aí, mas especificamente essa linha aqui, ó. Que se eu quero deletar, a sintaxe é relacionada ao delete. Então, delete from, isso daqui sempre vai ser a mesma coisa. Aqui é o nome da tabela que você quer. Então, qual tabela que você quer que seja removida alguma coisa? Aí você coloca o nome da tabela aqui. E aqui você usa o where. O where, o que ele especifica? Uma condição. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou deletando a partir da tabela usuário todos os usuários, né? Ou o usuário onde o ID é igual a 2.
Como o ID é do tipo inteiro, então eu não coloco aspas simples. Bom, e aí aqui a mensagem. Se a consulta deu certo, né? Se eu conseguir remover, vai imprimir registro deletado com sucesso. Se eu não conseguir remover, vai aparecer um erro. Tranquilo? Então é isso aí. O que que vocês têm que mexer quando vocês vão deletar? Desse código aqui, qual que é a diferença? O que que vocês vão mudar? Apenas o nome da tabela e a condição ou condições. Tá bom? Então é isso aí o delete. Aqui a sintaxe e aqui o exemplo que a gente fez anterior. Por fim, atualizar registros. Então observem que novamente, ó, ele é bem parecido. O que que muda? Muda a consulta SQL, que agora como é atualização tem que usar o update. Então, update, coloca o nome da tabela e aqui você usa o set. O que que o set faz? Ele atribui um novo valor. Então, ó, ele vai atribuir, vai setar o atributo login, vai passar a ser administrador, e o atributo password vai começar a ser esses números aqui. Então, estou mudando, lá na tabela do usuário, estou mudando o login para administrador e o password para esse número aqui, para o usuário que tem o ID igual a 1. Então, a mudança não são para todos os usuários. Eu vou mudar o login e o password apenas do usuário onde o ID é igual a 1. Tranquilo? Daí, se essa atualização deu certo, né, se foi verdadeira, se a consulta foi feita com sucesso, eu exibo a mensagem, registro atualizado com sucesso. Se não teve sucesso a consulta, né, essa atualização, eu imprimo uma mensagem de erro. Erro atualizando o registro. Perfeito? Então, a sintaxe é essa, o exemplo anterior também. E a aula de hoje foi isso. Então, o importante aí para vocês é saber o que vocês têm que mexer. Muita coisa é código copiado. Então, prestem bem atenção no vídeo e verifiquem as únicas coisas que vocês têm que mudar. O resto é igual. Tranquilo? Não esqueçam de verificar o vídeo que eu fiz com a resolução do trabalho prático. E quinta-feira nós temos plantão de dúvidas. Um abraço a todos e bons estudos.